a gente já tem mais detalhes sobre a questão da Heineken, que está deixando o estado do Amazonas, não é isso, Rose? Pois é, Rafael, essa informação a gente recebeu no finalzinho da coluna do vice-presidente da Câmara, e ele atendeu aqui a Band News. Deputado Marcelo Ramos, seja bem-vindo à Band News mais uma vez, obrigado. Explique para a gente qual é a condição da saída da Heineken aqui da Zona Franca de Manaus. Bem, Rosine, bom dia, apesar de tudo, bom dia, né, de tudo que tem acontecido com o nosso estado, com a nossa cidade de Manaus. Eu hoje recebi uma mensagem cedo das relações governamentais da Heineken, entrei em contato com ela e o objetivo era me comunicar que eles estariam publicando uma nota encerrando as atividades em Manaus. Eu perguntei se o motivo era a questão das mudanças da regra de IPI, e ela me disse que, na verdade, eles estão numa pegada de sustentabilidade e retiraram a circulação de PETs. E a Heineken não produz bebida alcoólica aqui, ela produz água mineral e refrigerante. E diante do fim da circulação de PETs, eles optaram por concentrar tudo numa unidade só. E tiraram de Manaus para concentrar na unidade de Itu. É óbvio, e ela mesma reconhece isso, que a situação regulatória tem algum impacto disso. Você tem uma insegurança jurídica enorme para os investimentos na Zona Franca de Manaus. Se o polo de concentrados, o polo de refrigerantes, continuasse sendo competitivo em Manaus, a Heineken teria fechado em Itu e concentrado tudo aqui, e não fechado aqui e concentrado em Itu. Isso tem um impacto pequeno no que diz respeito à quantidade de empregos. Essa era uma empresa que só gerava por volta de 20 empregos aqui, mas é muito simbólico, porque nós perdemos mais uma grande marca. Depois de perdermos a PET, agora perdemos a operação da Nike na cidade de Manaus. Eu também hoje tive conversas por telefone com os representantes da Honda, e a Honda concluiu seus cálculos de avaliação dos impactos da medida do governo federal e chegou à conclusão que ela diminui em 9% a diferença entre produzir no Brasil e importar. E que, portanto, vai ficar muito difícil manter a competitividade das motos produzidas em Manaus. Deputado, essa é informação de extremo impacto, porque a Moto Honda é responsável, além da sua própria fábrica de geração de empregos, por funcionamento de outras empresas que fornecem os equipamentos para que ela faça a montagem das motos. É devastador. A maioria dos empregos no setor de duas rodas. Se a Honda sair, a Zona Franca acabou. A Honda é a empresa que tem a maior geração de empregos diretos e a maior cadeia. O PPB, o Processo Produtivo Básico da moto, ele é um processo produtivo básico muito rígido, que obriga várias etapas da fabricação aqui. Então você tem a Showa, que produz o escapamento, você tem uma outra empresa que produz o pneu, você tem uma outra que produz o aro, você tem uma outra que produz o banco, você tem uma outra que produz o retrovisor, e assim por diante. Então a Honda é uma grande cadeia, e por isso eu estou muito preocupado. E tenho insistido na tese, e disse com eles, e conversei também com a Anfávia hoje pela manhã, que é a associação que representa todas as indústrias de automóveis, e, na verdade de carros, né, de 4 rodas, e disse para eles que o melhor caminho para isso era o governo reduzir em 50% o IPI de carros, para não precisar reduzir o IPI de motos. Com isso, você estimularia a indústria de carro que não tem na Zona Franca de Manaus e preservaria os empregos dos amazonenses. Por outro lado, Rosiane, eu estou ainda checando, mas devo ainda hoje apresentar um estudo, porque, surpreendentemente, diferente dos outros decretos de IPI, que sempre condicionaram a redução do IPI, a manutenção do nível de emprego e a desconto ao consumidor final, esse simplesmente não fez nenhuma referência sobre isso. Então eu estou comparando esse decreto com os decretos anteriores para demonstrar que o governo não teve a preocupação mínima de vincular a redução do IPI à manutenção do nível de emprego e desconto ao consumidor final. O que pode fazer com que você tenha a redução do nível do IPI transferida como lucro maior para as empresas e ainda com o risco de demissão de trabalhadores. Deputado, a gente isso para todos os setores, não só para a Zona Franca. Exatamente, para o Brasil inteiro.
para o Brasil inteiro, não só para a Zona Franca. A Zona Franca não tem redução de IPI. Na verdade, o efeito do decreto ele não é direto na Zona Franca, porque como o nosso IPI já é zero, 25% de zero é zero, então ela não tem redução de IPI. O que o decreto faz é diminuir a diferença entre produzir em Manaus e produzir fora de Manaus. Fica mais barato produzir fora de Manaus e, portanto, não tem mais por que manter uma planta num lugar que, do ponto de vista logístico, é mais caro do que instalar uma planta em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Paraná. Ô, deputado, o senhor vem falando aí, até pra gente mesmo, de medidas que possam até amenizar essa questão do impacto para a Zona Franca de Manaus. Como é que está? Obviamente isso já deve ter uma costura também entre seus pares. Queria saber como é que está essa conversa, como é que está o tom dessa conversa e o tom de aceitação em relação a essas medidas. Olha, nós temos a clareza de que a estratégia primeira não deve ser de derrubar o decreto. Nós não somos contra reduzir 25% do IPI para carros, nós não somos contra reduzir 25% do IPI para fogão, para geladeira, para itens da linha branca que não são produzidos em Manaus. Em Manaus, nós já temos a redução do IPI. Nós somos contra reduzir para o que é produzido em Manaus, porque isso vai acabar com a indústria em Manaus e acabar com os empregos dos amazonenses. E não é só os empregos dos amazonenses. Veja só, eu quero fazer esse alerta para quem trabalha na construção civil, para quem trabalha no comércio, para quem é profissional liberal. Não ache que esse é um problema do empresário que tem uma fábrica do distrito ou do trabalhador do chão de fábrica do distrito. Não, isso vai reduzir em 70%, 80% a receita de ICMS do Estado do Amazonas, que é o dinheiro que banca escola, que banca hospital, que banca asfalto na rua. Vai diminuir na mesma proporção o repasse do ICMS dos estados para os municípios. Vai reduzir o repasse de fundo de participação dos municípios para os municípios. Os municípios amazonenses que já são pobres vão ficar ainda mais pobres. E mais, isso vai diminuir drasticamente a riqueza circulante no estado do Amazonas. É menos dinheiro para a construção civil, é menos dinheiro para o comércio, é menos dinheiro para o profissional liberal. Então é uma crise que, se instalada for, baterá na porta de todos os amazonenses. Ninguém ficará a salvo dos efeitos dessa medida. Nós entendemos que o melhor caminho é criar um novo decreto, excepcionalizar o decreto no item Zona Franca. Então dizer que a redução de 25% não incide sobre os produtos submetidos a processo produtivo básico, que são todos os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, e manter a redução para os outros produtos. Caso isso não seja acatado pelo governo federal, aí não nos restará outro caminho que não de tentar derrubar o decreto inteiro, através de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo já decidiu que as vantagens comparativas da Zona Franca têm natureza constitucional e que qualquer medida que retire essas vantagens são inconstitucionais, e também uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral, porque isso é claramente uma conduta vedada na medida em que é um oferecimento de um benefício gratuito, porque não exige nenhuma contrapartida. Como eu já disse, nem mesmo a contrapartida de manutenção de empregos ou de redução ao preço final para o consumidor. Rose? Eu tenho uma última pergunta, só para consolidar esse entendimento a respeito da fragilidade, da insegurança jurídica, a respeito da Zona Franca, das alterações dos incentivos fiscais, e que muitas pessoas ainda não entenderam, inclusive aquelas que se lançam a ser formadores de opinião e, na verdade, promovem muita desinformação. O que acontece é que esse exemplo da Heineken, eu acho que ele veio assim de bandeja, digamos assim, para demonstrar o que é isso, porque a empresa fica aqui, se essa incentiva, ele não demonstra de fato para ela uma vantagem competitiva em relação aos outros espaços, ela está contando tempo para sair, ela não investe mais. Quanto mais outras venham atrair a se instalar aqui, como o senhor colocou. Eles vão para produzir ainda no Brasil, mas lá em Itu, não para trazer o de Itu para Manaus. O outro dado que eu percebi na nota deles e vejo nas contas das redes sociais da Heineken é uma preocupação muito grande em demonstrar para o consumidor deles que a produção está associada à sustentabilidade. E aí ele vai para Itu para demonstrar isso.
estando dentro de um polo industrial que está instalado no meio da floresta amazônica e que também não oferece esse tipo de programação, de imagem, de preocupação em relação às indústrias e ao modelo que está aqui. Ele só está sendo atacado. E aí as pessoas estão exigindo, deputado, o senhor deve ter recebido também essa exigência de alguns bolsonaristas. Quantas fábricas vão fechar? Quantos empregos já se perderam desde sexta-feira? Eu acho que um ano depois do ataque ao concentrado é um efeito, sim, imediato. Um ano, perder a chance de crescer, muita coisa, é uma resposta muito eloquente a respeito dessa insegurança jurídica. Vini, eu vou te dar 3 exemplos com características diferentes, para que essa turma não tenha dúvida e para que essa turma pare de achar que isso é uma briga que pode dividir os amazonenses entre quem apoia o Bolsonaro e quem não apoia o Bolsonaro. Não é isso. Isso é uma luta em defesa do Amazonas, em defesa das próximas gerações de amazonenses, em defesa do futuro dos nossos filhos. Isso não pode nos dividir entre quem apoia e quem não apoia o Bolsonaro. Quem não apoia o Bolsonaro critica. Quem apoia o Bolsonaro tem que pressionar o Bolsonaro a modificar o decreto e não bajular um decreto que claramente é nocivo aos interesses do povo do Amazonas. Então, vou te dar 3 exemplos. O primeiro exemplo, a Heineken, se a situação regulatória no Amazonas fosse estável e se as vantagens comparativas fossem mantidas, ela teria transferido a fábrica de Itu para Manaus e não a de Manaus para Itu. A Honda já deixou claro que reduz em 9% a diferença entre produzir no Amazonas e produzir fora ou mesmo importar, o que significa que perde competitividade da fábrica mais importante instalada no nosso polo. Mas vou te dar um terceiro exemplo. Um consultor amigo meu que trabalha para o distrito me ligou e disse, olha, eu estava com uma fábrica em processo de implantação, já na fase de construção civil, e após a publicação do decreto, a ordem foi para tudo. Vamos esperar o que isso vai dar. Ninguém faz investimento industrial sem previsibilidade de médio e longo prazo. Então, eu peço a responsabilidade das pessoas. Isso não é uma briga contra o presidente, isso é uma briga a favor do Amazonas. Só tem um lado, ou está do lado do Amazonas, ou está contra o Amazonas. Quem está a favor do decreto, você pode ser apoiar o Bolsonaro e dizer que vai lutar junto a ele para que o decreto resolva a Zona Franca. Agora, apoiar e defender o decreto, aí desculpa, quem faz isso não está ao lado da Zona Franca, não está ao lado do emprego dos amazonenses. Deputado federal Marcelo Ramos, ao vivo conosco aqui na Band News Difusora 93.7 FM, trazendo informações quentíssimas, informações preocupantes em relação a essa movimentação que prejudica a Zona Franca de Manaus, em relação também até a defesa do polo industrial. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista, pela gentileza de nos atender e pelas informações que, obviamente, vamos repercutir e apurar também. Muito obrigado. Um abraço, vamos seguir lutando. Tem aí uma informação que ainda não confirmada de que o ministro Paulo Guedes teria cancelado a audiência de terça-feira que ele marcou com o governador e não com a bancada. Nós estamos esperando essa confirmação. Se a audiência não for marcada até terça-feira, nós tomaremos as medidas judiciais cabíveis, porque vamos entender como um sinal do governo de que não tem disposição de negociar para proteger a Zona Franca e os empregos dos amazonenses. Mais uma informação importantíssima também, quentinha na hora, que a gente divulga aqui em primeira mão na Band News Difusora FM. Obrigado, deputado. Obrigado, bom dia.